Olá! Hoje vamos falar sobre o intestino e a sua influência na mudança dos hábitos de vida. Quem me acompanha já percebeu que eu gosto muito de falar nos meus posts sobre o intestino, sobre como a sua função influencia muito a nossa saúde. E hoje nesse vídeo eu vou falar alguns pontos essenciais, dentre uma gama de funções que o nosso intestino tem para a melhora da nossa saúde. Nosso intestino, ele tem como função, ele é um desintoxicante, além do fígado, a respiração, no caso os pulmões. Mas o nosso fígado, ele tem algumas funções principais, essenciais. Uma que eu quero citar aqui é sobre a função dele na nossa proteção, no mecanismo de barreira da absorção de substâncias que são maléficas ao nosso organismo. E nosso intestino, ele tem como função, junto com a microbiota, com as células de defesa, a inibir substâncias que são diferentes, para o nosso organismo, que causam malefícios. Qual o grande problema disso? O estresse, a alimentação errada, principalmente quando ela se inicia da infância, ela vai prejudicando o funcionamento desse mecanismo. Então, a microbiota, que são aquelas bactérias benéficas, elas também auxiliam nessa barreira de proteção. E se a gente tem uma má alimentação, ela vai acabar prejudicando essa seletividade, E também as células de defesa. Se a gente tem uma má alimentação, se a gente reduz drasticamente o nosso carboidrato, que são um alimento para as células de defesa, elas também ficam com a sua função prejudicada. E aí acaba entrando substâncias no nosso organismo que vão prejudicar todo o funcionamento do nosso corpo. O segundo item que eu quero falar é sobre algumas substâncias que começam a ser metabolizadas no intestino e que influenciam todo o nosso comportamento, o sono no nosso cérebro. Então eu quero dar o exemplo aqui, por exemplo, do triptofano. O triptofano, ele começa a ser metabolizado no nosso intestino e ele tem como uma sua função, sendo precursor de outras substâncias como a serotonina, ele influencia o nosso sono. E aí eu quero falar sobre essa questão da qualidade do sono. Hoje é normal as pessoas dormirem pouco, é normal as pessoas terem uma má qualidade de sono, ou seja, acordar várias vezes à noite. Então, isso é muito prejudicado pela baixa absorção do triptofano, uma das causas. E ele inicia no nosso intestino. Então, se você também tem um intestino funcionando de má qualidade, provavelmente você não tem uma absorção suficiente ou necessária do triptofano, que está acarretando na sua má qualidade de sono e até alterações também de comportamento, de humor, ansiedades. O outro ponto que eu quero colocar é como o intestino, quando ele não está em seu pleno funcionamento ou funcionando de uma forma prejudicada, ele vai afetar muito o funcionamento do fígado, glicemia. E de que forma ele vai acontecer isso, O nosso intestino, ele vai acabar tendo absorção de excessos de gorduras, de açúcar, substâncias presentes industrializados. E o que acontece? Quando absorvidos pelo nosso intestino, quando não tem a barreira funcionando da forma como deveria, essas substâncias vão para o nosso fígado e, se elas são em excesso, acaba sobrecarregando o fígado. E o que isso vai acarretar? Excesso de gordura no fígado, a chamada esteatose hepática. Excesso de gordura no fígado também predispõe ao desenvolvimento de diabetes. E também começa a alteração de enzimas necessárias para o bom funcionamento do colesterol, triglicerídeos, LDL, HDL. Então acaba que o mau funcionamento intestinal, ele vai sim prejudicar o funcionamento de vários órgãos do nosso corpo. Isso são para as pessoas que não têm nenhuma doença instalada. Todos nós estamos sujeitos a esses problemas. E as pessoas que têm doenças intestinais diagnosticadas, como doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, hemorroidas, fístulas, todo esse hábito de vida vai só prejudicar essa doença já instalada. E o pior de tudo é que essas doenças intestinais, o tratamento delas é a longo prazo. E por vezes
as pessoas iniciam esse tratamento, melhoram um pouco a sua qualidade alimentar, mas com o tempo retornam tudo de novo aos velhos hábitos, ou seja, na hora que os sintomas melhoram, elas voltam com aqueles velhos hábitos. Imagine que se você hoje sofre com hemorroidas, sofre com intestino irritável, que seria ora diarreia, ora intestino preso, imagina você com esses sintomas daqui a 5, 10 anos. Se você não melhorar o seu estilo de vida, e quando eu falo estilo de vida é você viver menos estressados, trabalhar de uma forma em que não prejudica a sua saúde, praticar atividade física e melhorar a alimentação, como que vai ser a sua vida daqui a um tempo? O que vai acontecer você que já tem essa doença instalada? Então, vamos priorizar o tratamento contínuo, ou seja, sempre estar fazendo exames, melhorar a alimentação e buscar essa mudança do estilo de vida. Se você se interessou com esse vídeo, se você sentiu que precisa de mais informações sobre isso, continue acompanhando aqui os meus vídeos. Se inscreva, deixe like, compartilhe com as pessoas que precisam ter esse cuidado intestinal para ver as mudanças de hábito de vida. Até mais! Olá! Hoje vamos falar sobre o intestino e a sua influência na mudança dos hábitos de vida. Quem me acompanha já percebeu que eu gosto muito de falar nos meus posts sobre o intestino, sobre como a sua função influencia muito a nossa saúde. E hoje nesse vídeo eu vou falar alguns pontos essenciais, dentre uma gama de funções que o nosso intestino tem para a melhora da nossa saúde. Nosso intestino, ele tem como função, ele é um desintoxicante além do fígado, a respiração, no caso os pulmões. Mas o nosso fígado, ele tem algumas funções principais, essenciais. Uma que eu quero citar aqui é sobre a função dele na nossa proteção, no mecanismo de barreira da absorção de substâncias que são maléficas ao nosso organismo. E nosso intestino, ele tem como função, junto com a microbiota, com as células de defesa, a inibir substâncias que são diferentes, né, para o nosso organismo, que causam malefícios. Qual o grande problema disso? O estresse, a alimentação errada, principalmente quando ela se inicia da infância, ela vai prejudicando o funcionamento desse mecanismo. Então, a microbiota, que são aquelas bactérias benéficas, elas também auxiliam nessa barreira de proteção. E se a gente tem uma má alimentação, ela vai acabar prejudicando essa seletividade, né? E também as células de defesa. Se a gente tem uma má alimentação, se a gente reduz drasticamente o nosso carboidrato, que são um alimento para as células de defesa, elas também ficam com a sua função prejudicada. E aí acaba entrando substâncias no nosso organismo que vão prejudicar todo o funcionamento do nosso corpo. O segundo item que eu quero falar é sobre algumas substâncias que começam a ser metabolizadas no intestino e que influenciam todo o nosso comportamento, o sono no nosso cérebro. Então eu quero dar o exemplo aqui, por exemplo, do triptofano. O triptofano, ele começa a ser metabolizado no nosso intestino e ele tem como uma sua função, sendo precursor de outras substâncias como a serotonina, ele influencia o nosso sono. E aí eu quero falar sobre essa questão da qualidade do sono. Hoje é normal as pessoas dormirem pouco, é normal as pessoas terem uma má qualidade de sono, ou seja, acordar várias vezes à noite. Então, isso é muito prejudicado pela baixa absorção do triptofano, uma das causas. E ele inicia no nosso intestino. Então, se você também tem um intestino funcionando de má qualidade, provavelmente você não tem uma absorção suficiente ou necessária do triptofano, que está acarretando na sua má qualidade de sono e até alterações também de comportamento, de humor, ansiedades. O outro ponto que eu quero colocar é como o intestino, quando ele não está em seu pleno funcionamento ou funcionando de uma forma prejudicada, ele vai afetar muito o funcionamento do fígado, glicemia. E de que forma ele vai acontecer isso, né? O nosso intestino, ele vai acabar tendo absorção de
excessos de gorduras, de açúcar, substâncias presentes em industrializados. E o que acontece? Quando absorvidos pelo nosso intestino, quando não tem a barreira funcionando da forma como deveria, essas substâncias vão para o nosso fígado e, se elas são em excesso, acaba sobrecarregando o fígado. E o que isso vai acarretar? Excesso de gordura no fígado, a chamada esteatose hepática. Excesso de gordura no fígado também predispõe ao desenvolvimento de diabetes. E também começa a alteração de enzimas necessárias para o bom funcionamento do colesterol, triglicerídeos, LDL, HDL. Então acaba que o mau funcionamento intestinal ele vai sim prejudicar o funcionamento de vários órgãos do nosso corpo. Isso são para as pessoas que não têm nenhuma doença instalada. Todos nós estamos sujeitos a esses problemas. E as pessoas que têm doenças intestinais diagnosticadas, como doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, hemorroidas, fístulas, todo esse hábito de vida vai só prejudicar essa doença já instalada. E o pior de tudo é que essas doenças intestinais, o tratamento delas é a longo prazo. E por vezes as pessoas iniciam esse tratamento, melhoram um pouco a sua qualidade alimentar, mas com o tempo retornam tudo de novo aos velhos hábitos. Ou seja, na hora que os sintomas melhoram, elas voltam com aqueles velhos hábitos. Imagine que se você hoje sofre com hemorroidas, sofre com intestino irritável, que seria ora diarreia, ora intestino preso, imagina você com esses sintomas daqui a 5, 10 anos. Se você não melhorar o seu estilo de vida, e quando eu falo estilo de vida você viver menos estressado, trabalhar de uma forma em que não prejudica a sua saúde, praticar atividade física e melhorar a alimentação, como que vai ser a sua vida daqui a um tempo? O que vai acontecer você que já tem essa doença instalada? Então, vamos priorizar o tratamento contínuo, ou seja, sempre estar fazendo exames, melhorar a alimentação e buscar essa mudança do estilo de vida. Se você se interessou com esse vídeo, se você sentiu que precisa de mais informações sobre isso, continue acompanhando aqui os meus vídeos. Se inscreva, deixe like, compartilhe com as pessoas que precisam ter esse cuidado intestinal para ver as mudanças de hábito de vida. Até mais!